quero desejar a todos um feliz sábado, que realmente isso seja o nosso desejo, né, de nos tornar felizes nesse dia, que a nossa alegria possa ser desenvolvida, né, por Deus, possamos desfrutar nesse sábado, ou o restante dele, já que uma parte dele já se foi, né? Agora nós estamos na etapa final do sábado. Nós iniciamos o sábado quando? No pôr do sol. E agora estamos mais perto do pôr do sol para encerrá-lo. Mas mesmo assim, que Deus continue nos abençoando neste restante dessas horas sagradas. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos cantar um hino de louvor ao nosso Pai? Né? A verdade brilhará. É um hino que eu não conheço, mas Jarder Santos compôs esse hino e eu quero conhecê-lo agora. No Inário Novo, A Verdade Brilhará, 279. Vamos em pé, todos juntos, louvar o nosso Deus, sempre meditando e refletindo na mensagem que tem dentro do hino, né? Dentro desse louvor. Deus fala por profetas e comunica sua vontade. Tem sido assim desde o início do mundo. A verdade brilhará, mesmo em meio à escuridão. Deus jamais nos abandona e nos toma pela mão. O espírito de profecia, essa luz menor, ele é que aponta para a luz maior. A palavra viva, santa e eficaz, é a luz divina, sempre a brilhar. Deus não faria algo sem antes avisar seus profetas. O Espírito é nosso guia constante. Através de tempos bons ou na tempestade atroz, Ele é nossa companhia, não nos deixará sós. O espírito de profecia, essa luz menor, ele é que aponta para a luz maior. A palavra viva, santa e eficaz, é a luz divina, sempre a brilhar. O Espírito nos fala e a todos que lhe derem ouvidos, aqueles que são sinceros e o buscam. O Senhor se revelou, expressando seu amor, e demonstra seu cuidado neste dom que nos deixou. O espírito de profecia, essa luz menor, ele é que aponta para a luz maior. A palavra viva, santa e eficaz, é a luz divina, sempre a brilhar. Aqueles que puderem, vamos nos prostrar neste momento e orar ao nosso Deus.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, assim como estamos prostrados diante de Ti, representando a nossa pequenez diante de um Deus tão grande e poderoso, pedimos ao Senhor que nos aceite neste momento. Aceite nossos louvores, aceite este culto, aceite tudo que foi realizado nesta manhã. Pedimos e suplicamos que o Senhor nos ajude, nos ensine a trilhar pela senda do bem, a trilhar pelo caminho da justiça e da retidão. E pedimos ao Senhor que, ao abrir a Tua palavra, o Senhor possa revelar tudo isso, para que nós possamos refletir de Ti a luz tão necessária neste mundo de trevas. Nos ajude a sermos melhores do que até aqui já fomos. Nós queremos crescer, desenvolver nosso caráter e pedimos o Teu poder, pedimos pelo Santo Espírito para trabalhar em nossos corações e nossas mentes, para buscarmos uma adoração genuína a esse Deus que tudo representa para nós. Nós oramos, suplicantes e agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem um verso que, como tema de hoje, a luz brilhará. O tema de hoje fala sobre o brilho da luz de Deus refletindo em cada um de nós para brilharmos neste mundo de trevas, Nós até lemos o verso hoje pela manhã de Filipenses. Mas antes eu quero comentar um pouco do que nós iremos tratar nessa manhã. Um assunto que já há muito tempo eu tenho postergado, tenho adiado, e vejo que não é mais o momento de querer adiá-lo novamente. Recebi mais uma oportunidade para trazer uma mensagem aqui, então preciso aproveitar cada momento, cada oportunidade como esta. Sei que o tempo é limitado e o tempo corre, ruge, então preciso ser breve, objetivo, preciso ir direto ao ponto. E antes que se faça qualquer crítica ou qualquer análise, que deve ser feito, eu quero colocar o seguinte: não defendendo meu ponto de vista. Não quero defender meu ponto de vista. Quero que a Bíblia fale por si, o Espírito de profecia, quero que ela brilhe diante de nós. Alguns dos irmãos já devem conhecer o tema, eu logo vou revelar, e ele é muito importante para nós hoje. Em Provérbios 18, 17, diz assim: o que começa o pleito parece justo. Alguns podem analisar o que for dito aqui e dizer: olha, verdadeiramente, Mas tem um outro lado da questão. Até que vem o outro, examina. Tem o tessalônico e o bereano. O tessalônico ele pode rejeitar já de primeira. Ele diz: não concordo com essa ideia. Sem examinar, ele não concordará. Mas o bereano ele vai dizer: não, eu preciso me aprofundar melhor nesse assunto. Eu preciso conhecer melhor essa questão. Então ele humildemente vai pedir a Deus que ajude a conhecer melhor sobre o assunto. Então, que começa o pleito, que começa uma discussão, parece justo, Quando ele apresenta alguns argumentos, apresenta algumas ideias, mas tem a possibilidade de vir outro, e examinar a questão. Isso é crucial para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja. Algumas informações aqui podem não se encaixar muito bem, E haverá então por parte de cada um, deverá por parte de cada um, uma busca mais aprofundada sobre o assunto, para que seja mais esclarecedor a cada um de nós. Bom, sem muitas delongas, eu tenho
O Hernani trouxe aqui para mim. Hernani, tu não trouxe a minha folhinha aqui, a minha colinha ali, né? Eu acho que ficou lá em cima. Mas eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios 4, versículo 18. Provérbios 4, versículo 18. É 4:18, né? Sobre o caminho dos justos. O caminho dos justos é como a luz da aurora, a luz da manhã, né? Quando ele recebe os primeiros raios da verdade em sua vida, ele fica maravilhado. Como é muito bom ver o nascer do sol, né? Para quem gosta de romantizar, né? E aí, ao lado de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa querida, e aí diz, olha o nascer do sol, e juntos ali, desfrutar desse momento maravilhoso. É muito legal ver esse nascer do sol, bem como também o pôr do sol. Mas aqui a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Em algum momento ele recebe essa luz, e ele se sente alegre, feliz, contente, por estar diante de uma verdade que ele não conhecia. Mas essa luz, ela não estagniza, ela não para. Aqui diz que ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Ou seja, num contexto espiritual, nós devemos então buscar mais e mais um crescimento, mais e mais conhecimento nas verdades que Deus nos revelou. E como é bom saber que Deus não deixou oculto nada que seja de grande utilidade para o nosso crescimento e para a nossa salvação. Ele revelou exatamente o que é necessário para a nossa salvação. E isso é muito bom. Só que, infelizmente, muitos pelo caminho não têm progredido, não têm buscado avançar neste caminho que é um caminho cheio de sacrifício. E um dos sacrifícios que devemos, né, fazer, né, um dos grandes sacrifícios, é buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Existe por parte de muitos de nós, inclusive de mim mesmo, um tipo de relaxamento, acomodamento, né, relacionado à busca maior por conhecimento, para saber, como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso a todo instante estar dizendo o seguinte: Senhor, é isso que te agrada? E quando o Espírito Santo toca no meu coração, eu preciso estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que é importante nós tratarmos nos aspectos da saúde, né? Físico, mental e espiritual, eu diria até emocional também, que está ligado com a questão mental, que esses aspectos da saúde precisam ser muito bem equilibrados, para que nós tenhamos uma mente sensitiva a ouvir a voz do Espírito Santo, e ele tocar o nosso coração, e nós dissermos, será que eu estou andando no caminho que não agrada a Deus? E mais muitas vezes, ao negligenciarmos a reforma em nossas vidas, nossa mente muitas vezes embota, e aí quando o Espírito Santo quer falar ao nosso coração e à nossa mente, ele não está sensível a ouvir a sua voz. E aí muita coisa se perde, irmãos. Muitas coisas se perdem. E ali em Daniel 12, versículo 3, tem uma profecia muito interessante ali, em Daniel 12, versículo 3. Ali diz que os que forem sábios, né? Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, né? Como as estrelas sempre e eternamente. Nós estávamos comentando isso na lição sobre estrelas, né? A irmã White chega a comentar o seguinte, ela faz uma relação entre o dia e a noite. Durante o dia ninguém vê as estrelas brilhando no céu. Ela faz uma relação com tempos de crise, né? Tempos de dificuldade. Só quando escurece, só quando cai as trevas, é que nós podemos perceber, então, que existem estrelas no céu brilhando.
E ela quis comparar isso com uma crise que estaria por vir, e é somente nas provações, é somente na crise que se revelam as verdadeiras estrelas. Porque na bonança, na tranquilidade, sem sofrimento, sem dor, não se revela, quase nem se enxerga. Mas é no momento de crise, no momento de dor e sofrimento, se é provada então a fé, se ela realmente está bem firmada. E aqui Daniel, ele diz que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Isso também faz uma correlação ali com Apocalipse 14, versículo 12. Eu só estou fazendo uma introdução aqui, referente ao que o nosso papel de buscar a Deus. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está duas características que eu nunca vou esquecer na minha vida. As duas características que o povo santo de Deus, aqueles que resplandecerão, uma visão muito idêntica, né? Aqueles que resplandecerão, eles são sábios. Os sábios resplandecerão. E aqui está a sabedoria, aqui está a paciência, aqui está aqueles que temem a Deus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esses resplandecerão. E nós sabemos muito bem, que, como está descrito lá em Apocalipse 19:10, que a testemunha de Jesus, né, referente a Apocalipse 12:17 também, ou 12:17, que fala que o dragão se irou contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E esse testemunho de Jesus é o espírito de profecia, segundo ali Apocalipse 19:10. Que esse espírito de profecia é a luz menor, que nos conduz à luz maior, que nos abre a nossa mente, que amplia a nossa visão, que nos dá um parecer maior sobre as questões da vida. Um julgamento mais, diria, aprimorado e mais assertivo sobre as questões da vida. É muito imprudente para nós julgarmos alguma coisa sem ter base, sem ter firmamento, sem ter fundamento. E a palavra de Deus nos dá. Até Jesus, como seguidores de Cristo, Jesus diz assim: eu julgo pelo que eu ouço. Sabe o que significa isso? Em primeiro lugar, ele diz assim: eu não julgo. Eu não vim para julgar ninguém. Não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar. Mas em outro momento ele diz assim: eu julgo pelo que eu ouço. Pelo que eu ouço o quê? Pelo que os outros diziam? Não. Ele ouvia a voz de Deus e então ele tinha uma visão sobre o que era certo, o que era errado, e aí com isso ele tinha um julgamento acertado. Está errado ou está certo? Está condenado ou não está? Eu não vim para condenar, mas a tua atitude não condiz com o que está escrito. Então você certamente está condenando-se a si mesmo, porque vive em trevas. Jesus diz assim, né? Aquele que crê em mim, nas minhas palavras, ele passará da morte para a vida. Mas aquele que não crê em mim, esse, o que acontece com ele? Já está condenado. Jesus veio para condenar? Não. Mas a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos explana a verdade, e com isso nós nos colocamos em situações onde nós podemos estar condenados ou não. E qual é o papel do cristão hoje? É ter o olhar de Cristo, o Espírito de Cristo sobre as questões da vida, sobre a sociedade, sobre a comunidade, sobre a igreja, e nós termos um espírito de julgamento segundo a palavra de Deus, segundo, que nem diz o apóstolo Paulo, a reta justiça. Julgais pela reta justiça, pelo que está escrito. Eu julgo pelo que eu ouço. Quando eu ouço que a palavra de Deus diz que, olha, não é dessa forma, não é esse o procedimento, eu já tenho um julgamento a meu respeito. Quando eu faço um autoexame com base no que diz o Senhor, então eu consigo entender se eu estou na fé ou não. Esse é o julgamento correto. Outro julgamento não compete a nós em relação aos sentimentos de cada um, as suas situações, né? Está perdido para sempre. Isso não compete ao ser humano dizer que aquele está perdido para sempre. Não.
Mas ao ver que um homossexualismo está impregnado no ser de alguma pessoa, nós podemos, pelo que nós ouvimos, segundo as Santas Escrituras, que aquela situação é de uma pessoa que está perdida. Então, dessa maneira, eu julgo que essa pessoa precisa receber a verdade, precisa receber a luz, para que ela seja advertida e seja encaminhada para os braços de Cristo e ali ser conduzidos para a salvação. Esse é o julgamento correto. Então, aqui está a perseverança dos santos, aqui está a paciência dos santos. Esses guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E segundo também a palavra de Deus, ali em Apocalipse 18, versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Aqui eu não quero entrar no mérito da questão. Não quero entrar e me aprofundar nesse tema aqui. Mas eu quero explicar brevemente o que significa este anjo que desceu do céu. Além dos 3 anjos que nós vimos ali em Apocalipse 14, ainda outro anjo foi visto e que tinha grande poder. Segundo o Espírito de Profecia, é um privilégio, é uma bênção que nós temos recebido essas informações, nós entendemos que estes anjos, a mensagem dos 3 anjos, refere-se a uma mensagem que o povo de Deus daria nestes últimos tempos. Deus levantou um movimento adventista, que representa estes anjos, né, que trazem a primeira, segunda e terceira mensagem. E nós estamos lançando a mensagem do terceiro anjo sobre essa terra. E essa mensagem do terceiro anjo, a irmã White diz que ela recebe outro auxílio, outro poder. A mensagem do quarto anjo. A mensagem do terceiro anjo, ela é relacionada com a mensagem do quarto anjo. O quarto anjo, ele simboliza um povo que recebeu o Espírito Santo e agora sai a proclamar o alto clamor. O alto clamor. E aqui diz que a terra é iluminada com a sua glória. O povo de Deus recebe o poder do Espírito Santo. E a mensagem do terceiro anjo, então, ela é poderosa. E aí o povo de Deus sai com seus rostos iluminados, segundo a irmã White, com todo o poder e autoridade, porque sem esse anjo aqui, sem essa autoridade, sem esse resplendor dessa glória, nós não conseguimos avançar na mensagem do terceiro anjo. É necessário haver um clamor para que Deus envie sobre nós esse poder, para que a terra seja iluminada com a sua glória. Então aqui é um ponto muito importante para nós analisarmos, segundo aquilo que foi dito lá em Provérbios 4, 18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia claro. E a cada passo que nós dermos em direção a um crescimento maior, mais e mais próximos estamos de ser derramado sobre nós a chuva serôdia ou o poder do Espírito Santo para proclamar a última mensagem do Evangelho. Somente aqueles, interessante nós analisarmos, que a Igreja Adventista, esse movimento que Deus levantou, é o povo que Deus escolheu para que fosse dada essas mensagens. Não é verdade? Nós somos esse povo. Não há nenhum em outra terra, nenhuma outra denominação cristã, muito menos as que não são cristãs, né, que tem este privilégio, esta honra de receber este poder. Só que esse privilégio exige de nós, ou impõe sobre nós uma responsabilidade, um compromisso ainda maior do que os outros. Porque nós somos chamados para proclamar essa mensagem e nos preparar para receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo derramará. No capítulo 12 ali, de eventos finais, diz que Satanás tornará sem efeito aquilo que foi revelado no Espírito de Profecia para o povo de Deus, para que ele não receba o Espírito Santo. Porque o povo sem profecia, o povo que? Segundo ali, Provérbios 28, 13, se não me engano. O povo sem profecia, o povo sem profecia se corrompe. E agora eu quero entrar na questão mais crucial aqui. Entre tantas outras questões, eu poderia estar tratando aqui sobre
reverência na igreja, ali capítulos 43, 44, 45, ali, conselhos para a igreja, fala muito sobre isso. E aí, às vezes, quando a gente vê algumas situações acontecendo, eu reflito que Ezequiel, ali em Ezequiel 9, foi revelado a ele, né, que o povo que receberia o sinal na testa e na mão, que receberia o sinal, né, de Deus, este povo, ele clama e geme pelas abominações que se cometem dentro da igreja. Eu posso estar cometendo abominações, coisas detestáveis, que Deus não aprova, e isso pode estar até criando uma barreira dentro da igreja para não avançarmos ainda e colhermos resultados, porque eu estou em falta. Inclusive, o irmão White fala sobre Acã, ali no Profetas e Reis, fala sobre Acã, e também o exemplo de Acã, que existe dentro da igreja, que é para cada um de nós observarmos se em nós não existe o espírito de Acã, e observarmos se dentro da igreja não existe esse espírito, e nós devemos tratar com essa questão com muita cautela, com muito cuidado e diligência, para que Deus não retire seu espírito de nós, e com isso nós não alcancemos resultados, ao angariar almas, ao alcançar vidas para o reino de Deus. Então é muito importante nós termos conhecimento daquilo que foi revelado a nós. E o ponto que eu quero colocar, irmãos, que muitos talvez não tenham percebido, eu queria muito mais tempo para tratar desse assunto, eu não gosto de atropelar dessa maneira. Está lá no livro Vida do Campo, ou Testemunhos para a Igreja, é um assunto muito sério. Testemunhos Seletos, ali volume 2, lá na página 166. Essa profecia, ela foi escrita em 1885. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa data aqui. 1885. Deus revelou a irmã White que algumas coisas iriam acontecer. E ela revelou a nós o seguinte: não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando este mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Agora vem a questão. Aqui é para fugir. Será que aqui a irmã White está mencionando a fuga para longe? Será que ela está mencionando aqui que é após o fechamento da porta da graça, quando caem as pragas, agora nós temos que fugir para as cavernas e montanhas? Aqui é um ponto muito especial que nós devemos analisar, irmãos. Agora vou continuar aqui. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Percebam, quantos cercos houve em Jerusalém depois de Cristo? Quantos cercos houve? Lá por meados do ano 66, ano 60, 66, se eu não me engano, Séstio fez o primeiro cerco. Acho que a maioria de nós conhecemos esse assunto, né? E o segundo cerco foi por Tito. Aqui o irmão White está citando o primeiro cerco. O primeiro cerco. Assim como foi um sinal para eles fugirem. Porque o primeiro cerco possibilitou aos primeiros cristãos em Jerusalém a fugirem, a saírem da cidade. Lembram disso? Os irmãos vão pegar meu raciocínio agora. Assim, ela diz assim, assim como os primeiros discípulos, né, seremos forçados a buscar refúgio em lugares solitários. Né? Aqui diz, não vem muito distante o tempo que os antigos discípulos. Agora, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal, ela referindo-se ao primeiro cerco, por Séstio, assim, o arrogar-se nossa nação, que nação? Que nação que ela diz que arrogar-se? Assim, o arrogar-se nossa nação. O que ela quis referir a isso? Alguém conhece esse texto? Quem conhece esse texto? Sem profecia o povo se corrompe. Olha só isso aqui.
ao arrogar-se a nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, que é a lei dominical, será a advertência para nós. A advertência, irmãos. Agora eu quero comentar com os irmãos, segundo as informações que eu recebi, através dos estudos que eu fiz, realizei, através de homens mais sábios, muito mais inteligentes e desenvolvidos e capacitados para trazer essa mensagem, mas Deus me escolheu para trazer essa mensagem hoje aqui. Eu gostaria que fosse alguém melhor para tratar desse assunto. Alguém com mais capacidade, com mais inteligência, com mais rigor. E aqui vem a questão. O primeiro cerco ocorreu. E ela faz uma comparação do primeiro cerco com o arrogar-se a nossa nação. Ela está dizendo a nação dela. Que nação que é a nação da irmã White? Estados Unidos. A segunda besta. E sabe quando aconteceu esse arrogar-se? Quando que os Estados Unidos arrogou para si o direito de instituir a lei dominical? Alguns irmãos arriscam dizer? Em 1888. Em 1888, não coincidentemente, em 1888, o Papa Leão XIII estava atuando lá e agora outro Papa, perto de uma lei dominical agora, não um decreto definitivo, também atuou, mas esse aqui é uma outra questão. Henry Blair, senador lá nos Estados Unidos, entrou com uma lei que tinha como objetivo guardar o domingo. No livro Lei Dominical Nacional, de Alonso Trevor Jones, ali trata desse assunto com especificações. Foi um embate feroz, irmãos. Em 1888, o irmão White diz que se os irmãos naquele concílio, aquele concílio geral ali, né, que houve lá em Minneapolis, em 1888, se houvesse ali, por parte dos irmãos, humildade e reconhecimento, cada um pedisse perdão aos seus irmãos, perdoai-me, meu irmão, porque eu sou assim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Naquele tempo, o Espírito Santo já teria sido derramado. A lei dominical teria sido instituída, porque estava tudo ali, em movimento. E Jesus teria vindo naquelas épocas por ali. Tá? As coisas seriam cumpridas ali, mas isso não ocorreu. Mas o irmão White diz assim, quando isso acontecesse, ao a nossa nação arrogar-se o direito de instituir a lei dominical, então era para fazer o quê? Seria então tempo de deixar as grandes cidades. Isso ela falou em 1885. E a profecia se cumpriu em 1878. E houve um grande movimento naquela época. Os adventistas do sétimo dia começaram a vender suas terras, começaram e tal. E a irmã White orientando aqui, orientando ali, alguns se precipitando, algumas pessoas diziam, irmão White, eu posso vender minha casinha e tal? Não, irmã, talvez não seja agora, ore a Deus e tal. E ela estava tão confusa também nessa questão, como organizar tudo isso, como orientar essas pessoas. Porque ela recebeu uma informação, mas à medida que Deus ia revelando, e a luz ia brilhando, ela ia revelando. E já se passaram quantos anos, irmãos? Desde 1888. Esse movimento de ida para o campo morreu, diminuiu, quase se extinguiu. São poucos, irmãos, são poucos aqueles que estão atentos a essa orientação. Em 1888, Alonso Trevor Jones foi levantado para defender a liberdade religiosa. Um único homem venceu todo o parlamento. Todo. E olha o insulto de Satanás, né? Usando ali Henry Blair, o senador. Como tu achas que vai vencer-nos com esse teu argumento? Ou com os argumentos que pretendes trazer? Se todos aqueles que vieram antes de ti aqui, batistas do sétimo dia, outros movimentos do sétimo dia se levantaram, ou pela liberdade religiosa e outras denominações, nenhum deles venceram os argumentos. Como tu vai conseguir nos convencer? Mas Deus, o Espírito Santo, trabalhou de uma forma poderosa através de Alonso Trevor Jones, um jovem professor universitário da Igreja Adventista, representante da Igreja Adventista naquele tempo. Grande homem, grande defensor. E ele conseguiu ali, com bravura, fazer com que as trevas não predominassem naquele tempo. Caso isso acontecesse, nós não estaríamos hoje aqui.
Glória a Deus, porque Deus nos deu mais um tempo. Só que a questão ali foi o primeiro cerco. A lei dominical, se quem for ler ali o Lei Dominical Nacional de Jones ali, de Alonso Jones, vai ver o quão importante é nós entendermos essa questão de uma vez por todas. O tempo que agora nós nos resta, que vai culminar na lei dominical, vai ser como o segundo cerco. O segundo cerco, houve alguém que conseguiu fugir da cidade, irmãos? Não fugiu ninguém. Não, acabou. Ali acabou. Ali foi o ponto final. Só que, em comparação de tempo entre o primeiro cerco e o segundo cerco, lá em Jerusalém, foi em torno de 5, 6 anos. Agora Deus nos deu um tempo muito desproporcional, né? Desde 1888, o primeiro cerco, a lei dominical foi instituída ao arrogar-se a nossa nação, até agora, para ser instituída a lei dominical, foram mais de 130 anos. Passou de 130 anos, eu não fiz o cálculo aqui. Mas foram mais de 100 anos, décadas se passaram. E Deus pedindo ao povo, se preparem, vão para o campo. Só que tem outro porém também, irmãos. O tempo para ir para o campo, ele já se encerrou. De viver no campo, criar os filhos e criar um caráter melhor, esse tempo ele ficou para trás e ninguém percebeu isso. Encerrou, acabou. 3 etapas que ela diz assim, que quando a nação, a estadunidense, arrogar-se o direito de instituir a lei dominical, então seria o momento de abandonar as grandes cidades e ir para as cidades menores. E aqui ela diz assim, olha, que será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório, né, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Era para o povo de Deus agora estar no lugar mais retirado, porque a crise que está se aproximando diante de nós, essa tempestade que nós vemos se levantar, só cego para não ver, vai ser tremendo. Vai ser comparado com o que houve dentro de Jerusalém, com aquele povo que ficou preso ao cerco de Tito ali no ano 70. Aquele povo lá, irmãos, comia couro de suas sandálias, de seus escudos. Eles comiam de tudo. Flávio José, o historiador da época, escreveu uma cena tremenda, que em Deuteronômio já havia anunciado, né? Aqueles que desviassem de Deus e se rebelassem contra Deus, aconteceria isso, aconteceria aquilo. Inclusive lá em Deuteronômio ele fala que comeriam até os seus próprios filhos. Não vemos isso só lá no Antigo Testamento, lá em Samaria aconteceu isso, 2 mulheres brigando. Rei, comemos ontem a minha e o meu filho, mas hoje quando era para comer o dela, e ela escondeu. Porque se desviaram dos caminhos. E agora, em Jerusalém, uma mulher, irmãos, ela era de uma região que foi visitar ali Jerusalém, naquela época da Páscoa, e diz o historiador que ela era uma menina mimada, dócil, amável, mas ela chegou ao ponto, teve que comer o próprio filho. Ela comeu a metade hoje e guardou. Quando o povo lá fora viu um cheiro de comida dentro da casa dela, procuraram, né? Arrombaram a porta, se depararam com ela, com aquela criança lá. E ela, em estado de insanidade, disse, venham, comam junto comigo. Eu tenho outro pedaço lá também. Diz que aquele povo, aqueles homens famintos, olharam assim e nunca viram coisa tão horrenda, tão espantosa como aquela. Eles se retiraram da casa, se afastaram dali sem fazer mal nenhum a ela. Come sozinha. Mas nós não partilhamos disso aí. Eles caíram em si, irmãos. Que loucura é essa? E não está chegando, não está distante o tempo. Nós estamos diante de uma grande crise e o povo de Deus não se preparou. A irmã White disse, deixai tudo preparado para a crise que se aproxima. E o povo não se atentou para esse detalhe da profecia. O povo perece por falta de conhecimento. Sem profecia, o povo se corrompe realmente. Está vindo aí aquilo que está sendo descrito lá em Ezequiel 9, que a irmã White relaciona com nossos dias hoje. Ela relaciona Ezequiel 9 com nossos dias hoje. Não vai dar tempo para tratar de Ezequiel 9. Mas ela fala que Deus, ele reservou para a morte
todos aqueles, mulheres, crianças, jovens, donzelas, rapazes, não importa a idade, a faixa etária, não importa. Bebê de colo, não importa. Não atentaram para os sinais, não deram importância para as profecias. E agora o tempo chegou, o selamento veio, a chuva serôdia caiu e eles não estão preparados. Aqui diz em Isaías que, não lembro qual é o verso, qual é o capítulo, mas diz assim: passou-se a cega, passou-se o verão, e nós não estamos preparados. E Deus clamando, chamando, apelando, e o povo de Deus não quer se preparar. Agora é momento do povo de Deus afixar as suas moradas longe da cidade, longe. No livro Conselho sobre Mordomia, diz que era para nós atentarmos ao tempo quando vendermos nossas propriedades e quanto de nossas propriedades nós devemos vender. Porque no tempo que vier a lei dominical, ou a crise que cairá sobre o mundo, não nos permitirá fazer nenhuma transação mais. Se vier uma crise financeira agora, nenhum cartório vai funcionar, nenhum sistema vai funcionar. Nós não podemos, aí logo em seguida, simultaneamente a isso, a lei dominical, ela é instituída, é decretada, e aí não pode fazer mais nada. Sabe o que o irmão White também diz? Que muito do povo de Deus vai ficar esperando para saber, será que não fez nenhuma provisão? E também continua com o mesmo espírito com aqueles que estavam em Jerusalém. Vamos ficar aqui até eles ir embora, como foi da primeira vez. Pode ser que a crise passa, daí não podemos fazer alguma coisa. Mas vamos ficar junto com esse povo aqui que está sofrendo a crise. Anarquia, saqueamento por toda parte, miséria, dor, sofrimento, mortandade assim, coisa terrível. A irmã White viu isso. Vamos atentar para essas profecias, irmãos. Vamos nos aprofundar melhor nesses assuntos. É assunto que trata de vida ou morte, de salvação e perdição. Aos adventistas, primeiramente serão visitados. A vara vai vir para cima de nós, irmãos. A crise vai separar o povo de Deus. A grande sacudidura. A lei dominical. Vai ser terrível, irmãos, vai ser terrível. E aí, a irmã White diz que nenhum entre 20 estariam preparados para ser transladados para o céu. Ela não conseguiu ver nenhum entre 20. Ou seja, talvez 1 em 25. Ou seja, 4 a 5% do povo de Deus. O povo de Deus será sacudido de um jeito, de uma forma, que será espantoso. E o pior de tudo, que esse povo de Deus, que não se preparou, que será sacudido, será um povo apóstata, ele simplesmente se voltará contra os próprios irmãos. E aí, quando fechar a porta da graça, eles vão conduzir os ímpios, e eles se unirão aos ímpios, para pelejar contra o povo de Deus. Vão indicar o caminho, indicar a trilha dos seus irmãos, porque eles conheciam os locais. E eu não temo por isso. Se a profecia vai se cumprir, irmão, não pode apresentar para todo mundo onde é que tu está. Isso não tem problema nenhum, isso vai acontecer. Eu não sei quem será meu traidor. Até eu posso ser o traidor, eu sei tudo que tem lá. Aonde é o caminho, eu posso me apostatar, se eu não cuidar. E aí, um dia, eu junto com os ímpios, olha, o caminho é esse, a trilha é essa. Lá tem um povo, lá tem essa gente. Inclusive, espraguejando e odiando com ódio mortal. Irmãos, é hora de nós colocarmos a nossa vida em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Buscando nos aperfeiçoar no assim diz o Senhor, pelas profecias. Que Deus nos ajude a sermos fiéis nesse tempo do fim. O assunto é grave, o assunto é sério. Quem não vê o movimento que está acontecendo no mundo hoje? É um movimento terrível, uma tempestade feroz que se aproxima. A economia está indo para o pau, foi abalada. Alguns dizem de mim assim, Marlon, tu morreu, mas só te esqueceram de enterrar. A economia está assim também. A economia está morta, mas esqueceram de enterrar essa economia que está podre e ruída.
o sistema vai mudar de uma hora para outra. Vai ser um impacto terrível. E um novo sistema, a nova ordem mundial, vai impor sobre cada um de nós que nós tenhamos a marca da besta. E Deus proveu para o seu povo um meio de escape, temporariamente, em meio às montanhas, fugindo de tudo isso, e lá recebendo o Espírito Santo. Porque nesse tempo de angústia, pequeno tempo de angústia que o irmão White fala, no livro ali, Meditações Maranata, no capítulo, no 8 de setembro ali, fala sobre esse pequeno tempo de angústia. Esse pequeno tempo de angústia, quando vier a crise, o povo de Deus se reúne, o povo sincero, que o Espírito Santo vai guiar, e lá eles clamam e chamam, pedem para o Espírito Santo, confessam seus pecados uns aos outros, e eles dizem, irmão, me desculpe, me perdoa, quando vier a crise. Mas isso deve estar ocorrendo agora, nós devemos ser humildes e reconhecer nossos pecados agora. Mas quando isso ocorrer, vai ser mais, isso vai ser mais consistente, né? O Espírito Santo vai trabalhar de uma forma que toda a impureza nossa seja tirada, para que o Espírito Santo venha e inunda nosso ser, e em meio a essa crise que vai sobrevir, essa tempestade, o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, vindo desses locais retirados, eles vêm com a santa luz e glória de Deus para proclamar a última mensagem em meio às trevas e escuridão desse mundo, dizendo, quando vier a lei dominical, vocês não deixem que seja imposta essa lei, essa marca sobre vocês. O alto clamor, quando o povo de Deus em minoria receber esse poder, um só homem, uma só mulher, com o amor de Deus inundando seu ser, com o poder do Espírito Santo, fará um trabalho magnífico. Uma só alma pode ajudar na conversão de milhares de almas. Assim como Filipe sendo trasladado de um local para o outro, um só homem fará um trabalho de 1000 homens. A irmã White diz assim, oxalá houvesse, aonde há um só, houvesse 100 obreiros. Aonde deveria ter 100, só tem um. Mas com esse um, Deus pode vencer um exército de 1000. Assim como fez com Sansão, com Sangar, que venceu 600 homens, com Gideão, que venceu 300 homens, com 300 homens, venceu 100 e tantos mil soldados inimigos. Que Deus nos ajude, irmãos, a buscarmos mais a sabedoria de Deus, a sabermos lidar com essa questão, que é seríssima. Há muito tempo Deus tem tocado no meu coração para trazer essa mensagem. Podia ter trazido aqui a mensagem de saúde, que é tão importante quanto a mensagem de reverência na igreja. Muitas mensagens que são importantes, mas essa aqui não posso adiar mais. Que Deus nos conduza para uma compreensão maior sobre os eventos finais. Escatologia. Vamos cantar um hino inteiramente fiel. No que passou ou deu errado, aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Tem tanto de amor, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além
Senhor nosso Deus e Pai amado, queremos te agradecer por esta manhã, por esse culto, por essa mensagem. Continue tocando nossos corações, continue nos chamando a um compromisso maior. Que possamos brilhar como a luz da aurora, que possamos brilhar cada vez mais, até nos tornarmos em dia claro. Que o teu espírito de profecia possa ser estudado e aprofundado por cada um de nós. Possamos buscá-lo com maior interesse do que até aqui já o buscamos. Que o Senhor nos ajude, nos dê força, nos dê poder e coragem para tomarmos uma atitude que o Senhor pede que cada um tenhamos. Possamos ser como os heróis da fé, possamos atentar aos sinais que estão diante de nós e possamos nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Nos ajude, ajude teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz restante sábado a cada irmão, cada um de nós.